Diz o livro do profeta Ezequiel, e hoje ele é o nosso inimigo, mas lembre-se, ele já está resolvido. Jesus tirou o domínio dele na cruz do Calvário, digam glória a Deus. Mas é fato que apesar dele ter sido derrotado, ele ainda não está cumprindo a sua sentença. É como aquele bandido, criminoso, que ele foi julgado, condenado, mas ainda não foi levado para cumprir a sua sentença. Mas ele irá cumprir a sua sentença, e ela é eterna. Agora, enquanto ele não cumpre a sua sentença, ele está por aí enganando, e usando todos os meios possíveis para conseguir êxodo sobre a vida de quem? Daqueles que já é dele? Não, já são dele, da nossa vida que servimos a Deus. E ele quer trabalhar, ele trabalha de forma sutil. Nós que somos de Deus, temos a palavra de Deus, que abre os nossos olhos, que nos dá visão espiritual, visão do mundo espiritual. E aí, uma vez que nós, pela palavra de Deus, temos os olhos abertos, devemos entender quem nós somos em Cristo Jesus e assumir a nossa posição hoje. Digam glória a Deus. Se você não assume a sua posição, não adianta você depois achar que Deus é que vai fazer por você. Infelizmente, as religiões pregam isso. Atribuem tudo a Deus. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Enquanto nós ficamos nessa de religiosidade para pedir para Deus fazer aquilo que Ele já fez, nós seremos destruídos e frustrados depois com a fé. Eu não estou dizendo que Deus não faz nada, estou dizendo que Ele já fez tudo. Ele já fez tudo, Ele já enviou Jesus aqui, Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário, Jesus já subiu ao céu, e a Bíblia diz que Ele está assentado à direita do Pai. Se Ele está assentado, isso quer dizer que a obra que Ele tinha que fazer já foi feita, e agora Ele está assentado. E quem está em operação neste momento? O Espírito Santo, que habita dentro de você, dentro de cada um de nós. E Ele deixou aqui o poder do nome dEle, digam glória a Deus, para ser usado por nós. Quando Ele diz, vão em meu nome, o que Ele fez? Ele nos empossou de autoridade. Vão em meu nome, então nós temos que ir em nome dEle. Se eu não for no nome dEle e fazer aquela oração religiosa e pedir para que Ele faça, eu estou, na verdade, desmerecendo toda a obra que Ele já realizou. Estão me compreendendo? Ele diz, vão em meu nome, expulsem os demônios, cure os enfermos. E você tem feito isso. O diabo, quando ele percebe que você, filho de Deus, nós, filhos de Deus, temos os olhos abertos, entendemos o mundo espiritual e entramos no mundo espiritual para resolver, ele vai tentar nos distrair, argumentar, trazer conversas, argumentos, distrações para nos desviar do nosso plano, daquilo que Deus tem para nós, para fazer com que nós venhamos recuar. Vamos ver isso dentro da palavra de Deus, para não ficar só nas minhas palavras. Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante, nós vamos até o versículo 20. Eu gostaria que você tentasse acompanhar essa leitura, para você ter também embasamento, entendimento do que está escrito. Amém, pessoal? E aí, quando eu parar para explicar, pare para receber a revelação, o entendimento, porque Deus vai falar com você. Amém? Diz assim, ó, entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros
ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Repita comigo: um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Há uma versão que diz: conjuro-te por Deus que não me atormente antes do tempo. Vamos entender isso aqui. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que esse tipo de manifestação é a mais fácil de resolver. Esse tipo de situações que está relatado aqui, apesar de ser a que mais assusta as pessoas, apesar de ser a que mais deixa as pessoas com medo, é a mais fácil de resolver. Por quê? Porque você já está vendo o espírito possuído, aquela pessoa possuída, espírito manifestado, você já está vendo as evidências, e é fácil tomar uma decisão e expulsá-lo. Agora, a coisa mais difícil de lidar, que é tão grave quanto isso aqui, eu vou dizer até, vou me aventurar a dizer que até mais grave, era, por exemplo, o demônio que estava em Judas. Porque Judas andava com Jesus e ele não manifestou nenhum espírito. Pelo contrário, ele era totalmente ético, educado, ajudava todas as pessoas, mas ele era possuído por um mal. Consegue compreender, pessoal? Quando nós olhamos uma pessoa manifestar demônio, isso, nas pessoas mais leigas, que não sabem lidar com essa situação, apavora, porque ela está vê uma força brutal, às vezes uma senhorinha, tão pequenininha, manifesta com uma força muito mais do que homens, em pleno vigor, então assusta. Mas quando existe alguém que está possuído como Judas esteve, as pessoas se relacionam tranquilamente, leva para casa, conversa, chama de gente legal, que pessoa educada, que pessoa ética, nossa, olha como essa pessoa se preocupa com os outros. Judas se preocupava com os pobres. Judas chegou até repreender Jesus. Olha o absurdo. Judas chegou até repreender Jesus quando Jesus aparentemente, e eu digo aparentemente porque tinha uma razão espiritual e Judas não entendia. Então, naquela circunstância aparente de que Jesus estava desperdiçando dinheiro de ofertas que era entregue, Judas repreendeu Jesus. Jesus, como que você permite um desperdício, sendo que podia vender esse perfume caríssimo e dar comida aos pobres? Olha o Judas, preocupado com a fome dos pobres. Então, o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: duas circunstâncias. O diabo, ele existe. Você às vezes fica apavorado porque vê alguém manifestando, ou vê alguém que tem evidências, mas o que Deus quer nos alertar hoje
é para que você seja tão espiritual e tenha discernimento espiritual para ter a visão do mundo espiritual e saber identificar quando o mal está na vida de alguém sem evidência. Quando o mal está na vida de alguém que parece que quer te ajudar, que parece ser aquela pessoa legal, que parece ser aquela pessoa companheira. É aqui que está o perigo. Por quê? Porque essa pessoa engana, ela não manifesta. Nem Jesus orando, Judas não manifestou demônio. Tem demônio que não manifesta, esse é mais perigoso. Tem demônio que você pode fazer o que quiser, pode orar, pode juntar todos os pastores mais consagrados, entre aspas. Quando eu digo mais, é porque não existe isso, mas na visão de um leigo existe. Então, pode juntar todos os mais consagrados e orar, que não vai manifestar. Olha só, Judas andou com Jesus, quantas orações Jesus fez e Judas não manifestou demônio. Judas estava aqui. Jesus, ele de forma intencional, ele foi à cidade dos Gadarenos. Havia uma intenção, não vou falar sobre isso hoje, mas Jesus foi ali com um propósito, ele foi ali de forma intencional, e ele chega lá, ele consegue ter a visão espiritual, o discernimento, quando aquele demônio vem correndo e o adora. A primeira evidência é adorar. E depois aquele demônio grita: que tenho eu contigo, preste atenção, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, por que me atormentas? Quem é espiritual é chamado de atormentador dos perturbados. Mas se você é aquele cheio de ética que gosta da amizade do mundo, quando alguém chamar a tua igreja de perturbadora, do lado de quem que você fica? Consegue entender? Ah, o pastor é isso, a igreja é aquilo, os evangélicos é isso, aí o amiguinho do mundo, ele não quer, eu não vou mais na igreja. Olha o demônio. Estão me entendendo? Olha o que esse demônio falou para Jesus: vieste me atormentar. Meu irmão, quem é espiritual atormenta o inferno. Quem é espiritual atormenta os endemoniados. Eles não vão querer. Estão me compreendendo? Eles não vão estar satisfeitos. Por quê? Porque vai ter um ponto final naquela ação do diabo. Mas voltando para cá, vieste nos atormentar antes do tempo. Olha só, preste atenção. Outra coisa que nós aprendemos aqui. Você está recebendo a palavra? Está recebendo? Amém? Não existe nada místico, não é o fato que você entrou aqui que sua vida muda. O que vai mudar é você aprender a palavra e viver. Entrar aqui é o primeiro passo, ouvir é o segundo, praticar o terceiro. Amém? O primeiro já foi dado, o segundo precisa ser dado, é esse momento. Então olha o diabo, o demônio: vieste nos atormentar antes do tempo. Sabe por quê? O diabo conhece a palavra de Deus. Repita comigo: o diabo, os demônios conhecem a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, e você? O quanto você se dedica em conhecer a palavra de Deus? Tanto nós que estamos aqui em casa, quanto os que estão assistindo e vão assistir, milhares de pessoas vão assistir. E outras milhares vão ouvir pelas rádios. Então, quanto você conhece da palavra? Esses demônios sabiam que ainda não era o tempo deles ser lançado no inferno. Eles sabiam.
Não tinha chegado o fim deles ainda. E eles reivindicam o direito deles pela palavra. E aí, não tem outro jeito a não ser eu fazer a pergunta: e você reivindica os seus direitos pela palavra? Aquilo que Jesus diz a seu respeito. Jesus diz que você é bênção, que você é curado, que você é abençoado, que você é próspero. E você reivindica isso? Ou você se dobra, ou você perde a fé, ou você desanima, ou você fica murmurando: ah, a vida está difícil, as coisas estão difíceis, meu casamento não muda, minha esposa, meu esposo, meus filhos. Ao invés de você fazer isso, reivindica. Porque até o diabo reivindicou. Vieste nos atormentar antes da hora? Não é a hora de você me mandar para o inferno. Não é a hora. Você não pode me mandar para o inferno. Consegue compreender? Você não pode, Jesus. Sabe por que você não pode, Jesus? Porque você deu esse mundo para Adão e Adão entregou para nós. Então você não pode mais. Consegue entender? Você ainda não morreu na cruz. Você ainda não venceu. Então você não pode. Não é que não pode porque não tem poder. Não pode porque ele respeita princípios. Entende a diferença, sim ou não? Jesus pode tudo. Deus podia explodir esse mundo e fazer de novo. Por que ele não fez isso? Porque senão ele ia se igualar ao diabo. Isso é abuso de autoridade, de poder. Não é porque Deus é soberano e poderoso que ele vai fazer o que ele quer, passando por cima de princípios. Deus tem caráter. Ele não passa por cima dos princípios que ele próprio estabeleceu. Se ele deu essa terra para o homem e o homem entregou para o diabo, Deus não podia simplesmente tomar, porque isso é falta de caráter, de firmeza. Amém, pessoal? É por isso que Jesus foi para a cruz, porque do mesmo jeito que o diabo entrou no mundo, Jesus tinha que tirar ele. Como? De forma legal. O diabo agiu de forma legal, foi entregue para ele. Ele mesmo diz isso a Jesus. Você que ainda não aprendeu isso, ouça, ele mesmo disse isso a Jesus, quando tenta Jesus lá no deserto. Ele diz: tudo isso te darei, porque a mim foi entregue. Não era dele, mas foi entregue para ele. Consegue entender? Mas Jesus não se dobrou, foi na cruz, morreu, tomou a chave da morte, do inferno, da mão do diabo, subiu ao céu e nos deu autoridade. Você é a autoridade de Deus aqui agora. Reivindique isso, meu irmão. E aí, quando você não toma posse disso, você é aquele crente religioso que fica acreditando assim: ah, apóstolo, mas é porque tem muita gente que faz trabalho para mim. Meu amigo, o que importa quanta gente faz trabalho para você? É porque tem muita gente que tem inveja de mim. Esse tipo de conversa é para quem não conhece seus direitos. Se você sabe quem você é em Cristo, isso não pode estar na sua boca. O que tem que estar na sua boca é: não importa quem se levanta contra mim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É essa fé que tem que estar no seu coração. Se você conhece a sua posição em Cristo, não tem trabalho, não tem macumba, não tem mandinga, não tem feitiçaria, magia negra que pode derrubar você. Sabe por quê? Porque dentro de você existe o Espírito Santo de Deus. Dentro de você existe o Espírito do Senhor. E a palavra de Deus diz que os anjos dele estão acampados ao meu redor. Digam glória a Deus. Meu irmão, eu tenho guarda-costa 24 horas por dia. Olha para o teu vizinho e diga: você tem guarda-costa, meu irmão. Diga assim: você tem segurança 24 horas por dia. Amém? E não é qualquer segurança não, meu irmão. Se para fazer a segurança do presidente são os melhores das Forças Armadas do Brasil que vão ser escolhidos para fazer a segurança do presidente, você tem noção quem faz a tua segurança? São os anjos do Senhor. Anjos poderosos. Assume a sua posição em Cristo. Os anjos servem aqueles que hão de herdar a salvação. Mas sabe o que você tem que ter? Posição. Posição. Cadê o Rodrigo? Está aqui? Vem cá você, Hernani.
Rodrigo foi arrebatado. Vem o Hernani. Hernani, eu vou mostrar para você a diferença. Hernani, eu vou me opor a você, eu vou fazer uma oposição. Você não pode mudar a sua postura. E eu vou tentar tirar você da sua posição. Tá bom? Não é para você me dar golpe de karatê não, viu? Agora que eu lembrei que ele luta karatê. Combinado? Eu sou o diabo e você é o crente, ok? Me segura. Não dá? Assuma uma posição, uma para frente, outra para trás. Você está entendendo? Sabe como muito crente está? Põe as duas pernas junto, assim, ó. O diabo está aqui, ó. Se você não assume a sua posição, o diabo te manda longe. Quando você assume a sua posição, assume, já fica difícil. Estão me compreendendo? Não sei se eu te machuquei, desculpa. Foi até bom te chamar, que você já está acostumado a levar pancada, né, Renan? Estão me compreendendo, sim ou não? Então o crente não assume a posição dele, mas ele quer vencer. Se você não assume a sua posição, meu irmão, o diabo toma conta da sua vida. Aí sabe o que você vai falar? Ai, é porque fizeram um trabalho para mim. Não, não importa quem está contra você, se você estiver na palavra. Não importa quem se opõe a você, quantos demônios se opõem a você, quanta maldição venha contra você, se você está na posição que Deus te colocou, na posição de filho, de autoridade, o diabo não pode com você. É essa posição que você tem que assumir. Os demônios, quando viram Jesus, disseram: que tenho eu contigo? Vieste me atormentar antes do tempo. O que Jesus fez? Cala-te. E faz o quê? Sai. Diga comigo, vamos lá, vamos aprender o abecedário. O abecedário do crente, aliás, do nosso é como? A, B, C, D. Do crente muda, é obedecer. Amém, pessoal? Amém? Diga comigo, obedecer a palavra. Amém, pessoal? Entenda uma coisa. Vamos aprender o beabá bem certinho. Diga comigo, cala-te e sai dele. Olha o crente que não sabe orar. Está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Isso não é oração, meu irmão. Jesus fez isso aí. Imagina Jesus aqui, igual o crente, está amarrado. Qual é a ordem que você vai dar nele? Sai. Está repreendido em nome de Jesus. Sai agora. Sai do meu casamento, sai da minha vida, sai da minha filha, do meu filho, sai das minhas finanças, sai agora, em nome de Jesus. Não é? Está amarrado, está repreendido. Ai, o diabo olha e fala: tá bom, estou repreendido. Continua aqui. Amém, pessoal? Cala-te e sai. Repita comigo: cala-te e sai. Talvez você pense assim: mas para que tanta formalidade? Meu irmão, presta atenção numa coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus instituiu algo, é para ser seguido como Ele instituiu. Não é formalidade, é o correto. Se você é uma autoridade e não sabe dar ordem, que autoridade você é? Se você é uma autoridade espiritual e não sabe o que quer, o que você é? É preciso se posicionar. Amém, pessoal? Em todos os aspectos. A palavra de Deus diz que Jesus diz: espírito imundo sai dele. Vamos continuar lendo a passagem? Versículo 9. E perguntou: qual é o
teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Não era um demôniozinho não, meu irmão. Diga comigo, eram muitos. E vou repetir novamente. Esse aqui é o mais fácil. Esse aqui é o mais fácil. O que estava em Judas era pior. Eu vou te mostrar um outro que tinha demônio e estava na igreja e até ofertou. Atos capítulo 5, não precisa ler, depois você lê na sua casa, só para você ter a referência. Conta a história de um casal chamado Ananias e Safira. Eles tinham uma propriedade, fizeram um voto de pegar o dinheiro daquela propriedade que eles iriam vender e entregar na igreja. Eles venderam a propriedade. Quando eles viram o valor, que era muito, o Ananias chegou para a esposa e diz assim: olha, é muito dinheiro, né? Para a gente dar oferta. Sabe aquele irmão que faz um voto na hora de cumprir e fala: nossa, eu acho que eu fiz na emoção, né? Vou dar menos. Mais ou menos isso aí. E aí ele falou para a esposa: se Pedro perguntar o valor, você vai dizer que foi por tanto. Ananias foi na igreja, entregou a oferta, roubou uma parte. Pedro disse assim para ele: Ananias, por que permitiste que Satanás encheste o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Pedro não disse assim: ô Ananias, por que você está mentindo para mim? Você não fez um voto? Você não falou que ia dar tanto e não deu? Você achou muito na hora de dar? Não foi isso. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para mentir ao Espírito Santo? Pedro está dizendo que Satanás enganou Ananias, levou ele a agir de um jeito que não parecia maldade. Ele só prometeu uma oferta e não deu. Conseguem compreender? Vocês estão comigo, pessoal? O que eu estou querendo falar sobre oferta, não sobre a astúcia mais perigosa do diabo. É quando ele trabalha com sugestões, é como ele trabalha com ideias. É quando ele leva a pessoa a pensar contra a obra de Deus, o reino de Deus, como fez com Judas. Olhando Jesus recebendo aquele perfume caríssimo, e Judas imaginando: puxa, Jesus não vai permitir essa mulher derramar esse perfume nos pés dele. E Jesus permitiu. E aí Judas olhou e reprovou a atitude de Jesus. Ninguém imagina que a pessoa que às vezes está na igreja, o diabo levando ela a reprovar a atitude de pastor, às vezes a atitude do irmão do lado, às vezes a atitude de obreiro. E eu não estou falando contra mim, meu irmão, porque graças a Deus eu estou bem com Deus. Mas eu preciso ensinar, porque se eu não ensinar vocês, vocês vão cair como muitos crentes chegam aqui na nossa igreja caídos. Por quê? Porque olhou para a atitude de homens, não tem força espiritual, ficam atingidos e mortos espiritualmente, porque olhou para outro homem. Você não tem que olhar para ninguém, nem para mim, você tem que olhar só para Jesus. Isso me dá o direito de viver de qualquer forma? Não, mas eu não vivo de qualquer forma por causa de ninguém aqui. Eu não vivo de qualquer forma porque eu tive um encontro com Jesus, e não foi um encontro de teorias. Não tem como negar o que Ele fez na minha vida. Ele me curou. Está entendendo?
me curou com um diagnóstico irreversível. Então, o encontro é muito maior do que um encontro com um homem, do que um encontro com uma igreja, de que um encontro com um pastor que ia me colocar no altar. O encontro foi muito maior, foi profundo. Consegue compreender? Inegável, não tem como, impagável. Mas eu quero que você se fortaleça, que você olhe para Jesus. Como Satanás enganou Eva, Eva não manifestou com o demônio, não foi como esse aqui. E quantos aqui, meu irmão, pode estar sendo já atingidos pelo diabo, simplesmente numa sugestão? Não, isso é bobagem. Eva, é bobagem. Falou, não. Sabe o que acontece? É que tem segundas intenções. Deus está com segundas intenções. Ele sabe que no dia que você comer, será aberto os seus olhos, e você vai ser semelhante a Ele. Meu irmão, qual a maldade nisso? Não parece Satanás ajudando Eva a descobrir algo tão lindo? Meu irmão, cuidado com amizades. Às vezes ali está o pior Satanás, porque são amizades que estão fazendo você olhar para o seu casamento de forma errada, são amizades que às vezes faz você olhar para a sua vida de forma errada, para a sua relação com Deus de forma errada, são amizades que te tiram da comunhão com Deus, e você não percebe. Sabe por quê? Porque eles não são mal, aparentemente, é só hoje fica aqui. É bobagem, olha quantas mulheres tem no mundo, você vai ficar lutando pela sua. Bobagem, tem tantos homens por aí, você vai ficar com esse homem aí. Olha uma pessoa querendo te ajudar. Mas o que Jesus disse? Cuidado com esse teu filho, viu? Você que não toma atitude não, que esse filho vai ficar daquele jeito. Meu irmão, presta atenção, escute o que eu vou te dizer. A melhor coisa que você pode dar para o seu filho é Jesus. Se você está vivendo Jesus, não é falando só de Jesus, mas vivendo Jesus, descansa em paz, porque Jesus garante. Descansa porque Jesus garante. Mas meu filho está rebelde, meu filho está assim, meu filho está usando droga. Querido, eu estou falando de Jesus. Pode deixar. A hora que Jesus puxar, acabou. Acabou. Então para de dar ouvido a demônio disfarçado de gente boa. E é porque às vezes você fica com medo de se manifestar um demônio aqui na igreja, sair quebrando, batendo, e meu Deus, graças a Deus eu nunca manifestei. Tem gente que nunca manifestou, mas é pior do que aqueles que manifestaram. Estou dando um exemplo: Judas, Ananias e Safira, Eva. Estão me compreendendo? Adão. Não tinham demônios, legião. Assume a sua posição em Cristo. Viva a palavra de Deus. Se recorra à palavra de Deus. Jesus então olha para este demônio, que eram muitos. Versículo 10, para a gente completar a mensagem de orar. E esses demônios rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E o espírito imundo rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele.
Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Tem gente que pensa assim: olha, a carne de porco é tão imunda que até os demônios querem até lá. Dizer isso é a mesma coisa que dizer que o ser humano é imundo. Não é verdade? Sabe o que tinha aqui? Preste atenção. Esse período era o período da lei. Era o período da lei. Ser dizimista nesse tempo era obrigatório. Qual era a única forma de repreender o devorador? Sendo dizimista. Imagina o dono desses porcos, 2.000 porcos, morrendo. Falência. Crise. Problema financeiro. O problema aqui não é o porco. O problema aqui é o dono do porco, porque o porco não teve problema, ele morreu. Quem ficou com o problema foi o dono do porco. Dívidas, situações financeiras difíceis. Por quê? Roubava a Deus. Consegue entender? Aqui vigorava a lei. Aqui vigorava a lei. E o dono desses porcos roubava a Deus, não era dizimista. Quando eles reivindicaram, havia legalidade para que Jesus permitisse. Qual era a legalidade? Só porque era porco? Não, aí Deus é que criou para dar para o diabo a legalidade. Não faz nem sentido, não tem nem coerência. A nossa inteligência não permite pensar assim. Amém? O óbvio aqui, a legalidade era a falta de cumprir a palavra, o que vigorava como única proteção espiritual nas finanças, entregar o dízimo. Malaquias 3 diz: por causa de vós repreenderei o devorador. Por que quando os demônios reivindicou os porcos, Jesus não repreendeu o devorador? Porque havia legalidade. Jesus não podia repreender se aqueles homens estavam descumprindo a palavra. Conseguiram compreender? Essa foi a razão. Dizendo isso, volto para a palavra. A finalidade dos demônios é a destruição. A finalidade de Satanás é destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir a sua vida com Deus. Mas o que nós vemos aqui é Jesus com discernimento espiritual, é Jesus se posicionando como autoridade. E nós vemos aqui homens que sem autoridade, usando a sua força, não conseguiam parar esses demônios. Nós vemos aqui a inutilidade da força natural para resolver questões espirituais. Eu vou repetir, nós vemos aqui a inutilidade da força natural para resolver questões espirituais. Quando é espiritual, a tua habilidade natural não resolve. Conseguiu entender? Se você é das finanças, se for espiritual, pode ser matemático, pode ser economista, você vai quebrar. Se você é administrador, se for espiritual, você pode usar toda a técnica de administração que vai quebrar. Se é doença espiritual, pode escolher os melhores médicos, os melhores hospitais do mundo, não vai curar, porque é espiritual. A Bíblia diz que algemas tentavam, os homens colocavam algemas tentando segurar a violência, ele quebrava as algemas. Grilhões amarravam os pés, mãos, ele estourava. Toda habilidade natural não resolve coisas espirituais, mas Jesus, com discernimento e posicionamento espiritual, resolveu a situação. Cala-te e sai. Tem coisa que é se posicionando espiritualmente. Está fazendo tudo o que tem que fazer no casamento, cumprindo o seu papel certinho, fazendo conforme diz a palavra, não está resolvendo. Entra no mundo espiritual, como autoridade espiritual.
diabo, solta o meu casamento, solta o meu esposo, a minha esposa, solta a minha vida sentimental. Amém, pessoal? Solta a minha vida sentimental. Se posicione. Jesus fez isso. Versículo 14: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião. Olha como que ele estava: assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Presta atenção. Quando você se posiciona espiritualmente, quando o poder de Deus age, tudo aquilo que está em desordem passa a ter ordem. Presta atenção no processo. Assentado, a Bíblia diz que nada segurava esse homem, nem algemas, nem cadeias, nada segurava. Quando o espírito saiu, ele estava assentado. Acabou a agitação, não estava agitado mais, ele estava assentado, calmo. Que mais? Vestido, a Bíblia diz que ele andava nu, vestido. O mundo espiritual, quando resolve nos mínimos detalhes, não é mais ou menos. Digam glória a Deus. Em perfeito juízo, e todos temeram. O que você tem feito com a sua vida espiritual? Se aproximado de Deus ou vivido de qualquer forma? Essa mensagem nos convida hoje para um aprofundamento espiritual, discernimento, visão espiritual. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar em linha com essa palavra, amém, pessoal? Amém, queridos? Eu não sei o que você tem enfrentado. Quantos aqui receberam Jesus? Você é uma autoridade espiritual. Amém? Você é uma autoridade espiritual. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder agora comece a passar de vida em vida. Que o teu poder agora, Senhor, comece a operar. Se porventura existir algum mal, se porventura existir alguma força demoníaca, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Sai agora dessa vida, no poder do nome de Jesus. Solte essa pessoa agora. Solte o casamento, as emoções, solte a mente dessa pessoa. Você que está atuando em nome do Senhor Jesus agora, eu ordeno, abandone essa casa, abandone essa família agora. Poder de Deus, entre em ação. Isso, meu irmão, se levanta em nome de Jesus. Você, espírito que está amarrando aquela causa na justiça, tira tuas mãos de lá agora, em nome do Senhor Jesus. Aonde é que você está atuando? Aonde é que você está agindo? Na vida do povo de Deus você não tem autoridade. Na vida do povo de Deus você não pode permanecer nos negócios, você não pode permanecer na vida, você não pode permanecer na família dele em lugar nenhum. Em nome de Jesus eu ordeno todo o mal, toda a força das trevas, em nome do Senhor Jesus, pega o que lhe pertence e saia, em nome de Jesus. Você, como filho de Deus, levante as suas mãos para o céu, assim como um filho estende os braços para o pai. Esse ato demonstra a sua dependência. Fale com ele agora. A ele você pode adorar, a ele você pode glorificar. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Deus. Oh, aleluia. Se encha da presença de Deus agora.
Quem é autoridade não precisa ficar com rodeios. Ao mal você dá uma ordem, ele tem que ir embora. Agora Deus você adora. A Ele você adora. A Ele você exalta. A Ele você declara o seu amor, a sua dependência. Te adoramos, Senhor Jesus. Fale com teu Deus, exalte a Ele. Aleluia, Senhor Jesus. Grande é o Senhor.